Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Estúdio Daniel Brandão, aqui do canal do Estúdio Daniel Brandão. Hoje é um dia muito especial porque tem pessoas muito queridas reunidas aqui, ao vivo, e são Miguel Felício. Diga aí um alô para a galera, Miguel. E aí, galera? Temos meu grande amigo, meu irmão, Geraldo Borges. Diretamente de onde, Geraldo? Estou falando de Buenos Aires, Argentina. Diretamente de Buenos Aires. Se isso aqui não é uma live internacional, não sei o que é, não. Enquanto eu estou em Buenos Aires, quer dizer, enquanto o Geraldo está em Buenos Aires, eu estou aqui no estúdio, no Del Passeio, e o Miguel está onde? Diretamente do Parreão, Olha do aí, Parreão. Area. Beleza, gente, é o seguinte, nesse encontro, é um encontro bastante informal, mas cuja principal motivação é a gente falar um pouco sobre o nosso trabalho, né, o que é que a gente está fazendo, enfim, a gente se encontrar, a gente conversar, mas a gente também se motivar a produzir, né? E a principal produção, a principal motivação desse encontro veio do Miguel Felício, que já tinha me dito há um tempo atrás, e agora vem a novidade, né, a notícia em primeira mão, de que pretende recolorir o projeto Madalena. E aí, para isso, ele pediu que a gente fizesse algumas gravações em que ele vai falar sobre esse processo, ele quer dividir com as pessoas esse processo, né? Então, por conta disso, a minha sugestão é que o Geraldo, né, dê uma pincelada sobre o que ele está fazendo no momento agora dessa gravação, né? Se o Geraldo quiser, ele pode falar de algum trabalho que seja possível dizer, porque tem muitos trabalhos que a gente faz que não podem ser divulgados ainda e tal. Depois eu falo o que eu estou fazendo aqui e passo a palavra para o Miguel falar sobre esse processo. O que é que vocês acham disso? Todos concordam? Beleza. Show. Vai lá, Geraldão. Vamos lá. Neste exato momento, eu estou no meu intervalo de trabalho, onde eu sigo trabalhando. Então, não sei se ficou claro. Assim, eu acabei de fazer uma página e vou trabalhar daqui a pouquinho em alguns layouts. Mas nesse momento, nesse intervalo para descansar a mente, eu estou fazendo um estudo sobre a obra do David Mazzucchelli, que é o autor, juntamente com Frank Miller, de Batman no 1. Então, estou só estudando, na verdade, estou replicando o desenho dessa capa aqui, essa é a minha tarefa. Estou só redesenhando essa capa para estudar a composição, a iluminação que o Mazzucchelli aplicou aqui, a desenhar o próprio Batman, que é um personagem que eu gosto muito. Então, nesse exato momento, não sei se tem como compartilhar a tela aqui, porque eu podia compartilhar e mostrar o que eu estou fazendo aqui. Tem sim, Não cara. sei se... Eu vou autorizar isso agora, tá? Todo mundo agora Beleza. pode compartilhar a sua tela. E aí, Geraldo, enquanto você compartilha a tela, eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu te sigo há muito tempo, há pelo menos uns 30 anos quase, mas eu vejo que você tem os warm-ups, né? Sim, Esses sim, warm-ups você faz nesses momentos de intervalo, de descansar a exatamente. mente? Exatamente. Exatamente nesses exatos momentos. Aqui, acho que não sei se dá para ver aí o Batman já. Dá para ver perfeitamente. Pronto. Então, nesses momentos é que eu aproveito para relaxar a mente entre uma página e outra e fazer um estudo de personagem ou algum personagem que eu acho bacana, treinar colorido, porque assim, eu não sou colorista, nem pretendo ser colorista, mas eu acho legal estudar para poder entender um pouco como funciona e principalmente entender como seria melhor entregar minha página para o colorista. Então, também gosto de trabalhar com cores, mas sempre nesse intervalo entre uma página e outra. Então, normalmente, esses desenhos que eu faço me tomam uns 10, 15 minutos, aí eu já estou com a cabeça descansada e já volto para o trabalho. Nesse caso, aí, vou voltar para o trabalho e vou fazer layouts. Tenho 26 layouts para fazer.
Caramba, legal, bicho. E você usa o Photoshop, né? Que eu tô vendo aí. Sim, eu uso Photoshop e, vez por outra, quando eu desenho no iPad, eu uso o Clip Studio, mas, em geral, eu uso o Photoshop. Photoshop é o programa que você mais gosta de usar para fazer os quadrinhos, layouts e tudo mais. Não, não é o que eu mais gosto, é o que eu me acostumei a usar. Assim, eu gosto muito do Clip Studio, mas eu tenho um certo problema em adaptar-me a novos softwares. Então, eu demoro um pouco para largar um e ficar com outro. Então, por enquanto, eu estou no meu processo de adaptação. Saquei, saquei. Sensacional, cara. Só uma última pergunta. E a cor vermelha é porque ainda é o processo do rascunho? Na verdade, é tentando emular o que eu faço no papel. Porque no papel, quando eu vou fazer o esboço, eu faço um grafite vermelho. Então, Ah, aí eu faço o esboço todo em vermelho ou em azul, e depois quando eu vou finalizar, aí sim eu uso a cor preta. legal, cara, Isso é legal. frescura, né? Mas, enfim. Cara, então somos dois, porque se eu compartilhar a tela aqui, o meu lápis, o meu rascunho é de vermelho, né? Pois é, exatamente. Então, Então, eu gosto só. da. Aliás, se for isso, somos dois, talvez eu seja ao quadrado, porque eu ainda mudo a cor, às vezes, entre personagem e cenário, sabe? Não, É, aí já aí não, eu já não consigo fazer isso. linhas de perspectiva, eu crio outra cor, Não. para não me confundir. Pô, legal, Geraldo. Obrigado aí por compartilhar com a gente Ah, eu que o que você está agradeço aí. fazendo no momento. Obviamente, todo mundo está super curioso sobre os seus layouts, mas deve ser de um título que ainda não saiu e a gente sabe que É, não, na, não é na incomum. verdade, eu estou fechando o meu projeto autoral no ano. Uhum. Estou trabalhando na edição número 10, que é a última edição da série. Então, que vai sair agora no meio do ano. Então, estou bem contente, e já com saudade do personagem, porque vai acabar a série e Tá não vou saindo ter mais pela ninguém. Image, né? Está saindo pela Image, exatamente. Massa. A 9 está saindo agora, acho que mês que vem, esse mês agora de junho, e a 10 a gente fecha a série no mês de julho. Então, acho que é a minha vez, né? Antes de passar para o Miguel. No meu caso, né? Eu faço vários trabalhos, como o Geraldo também faz, tenho certeza. E um deles é um trabalho, que é o que estou fazendo agora, nesse exato momento, né? É um trabalho institucional. Então, tem um médico que contratou o estúdio para mensalmente a gente fazer é, um cartoon e uma página, né? É basicamente isso que a gente faz para ele todos os meses. Ele tem um personagem chamado Doutor Prateado. A gente já fez mais de 30 páginas, 30 historinhas para ele, né? Cada página é uma história, né? Adaptada de histórias que ele manda para gente. Então, Eu tenho uma pergunta em relação a isso. pode falar. Assim, você trabalha bastante com quadrinho institucional, eu também já trabalhei com quadrinho institucional. Sim. Queria que você pudesse só falar os principais desafios de um quadrinho institucional em relação, por exemplo, a um quadrinho de ficção, um quadrinho de... Não que o quadrinho institucional não seja de ficção, mas Sim, sim. tem um outro propósito. Então, quais são os desafios para quem produz quadrinho institucional? Cara, ótima pergunta, assim. Eu acho que é uma pergunta que tem múltiplas respostas, porque os quadrinhos institucionais, apesar de muitos terem esse mesmo nome, não são iguais, né? As empresas diferentes ou particulares mesmo. Assim, a grosso modo, né? Ou se a gente for mais exatista, na verdade, não a grosso modo. O quadrinho institucional é aquele que é encomendado para uma instituição, né? Qualquer empresa, enfim. E aí tem diversas coisas diferentes. Tem quadrinhos institucionais que são mais históricos, por exemplo, que requer mais pesquisas, né? Tem quadrinhos institucionais que são mais com um intuito educacional, meio de comportamento e tal, né? É outra pegada. Esse aqui que eu faço, né? Como é para um médico, um otorrino, né? O maior desafio para mim é a pesquisa relacionada à parte mais técnica que ele quer passar, né? O quadro, eu vou compartilhar a tela também.
para vocês verem, né? O quadro que eu estou fazendo agora é um quadro justamente de um exame que eu não conhecia, obviamente, né? Porque não sou médico. Esse quadro aqui, vamos ver se vai dar para ver. Peraí. Tá aparecendo alguma coisa na tela aí? Vocês estão Tá vendo? aparecendo aqui. Ok. Porque para mim tá aparecendo tudo vermelho. Para vocês também, é? Tudo vermelho. Engraçado. Deixa eu salvar aqui. Porque eu tô na arte final já aqui, sabe? Então, as minhas que eu vejo aqui são pretas e aí na tela é vermelho. Não sei por quê. Mas vocês estão vendo um quadro que tem um garoto sendo sedado por um anestesista Sim, e sim. tal? Pois é. Esse quadro, ele requer pesquisa, né? Que às vezes a gente pede para o próprio médico mandar para a gente referências, mas às vezes ele manda duas, três e fica explicando o que são as referências, a gente precisa entender para poder transmitir isso de um jeito que ele, médico, aprove, né? Óbvio, é o cliente, mas que o leitor também entenda, né? Então, eu diria que esse é um dos maiores desafios para quem desenha, que é a minha parte, que é um trabalho feito em conjunto, né? Quem escreve esse roteiro é o Luiz Carlos. Então, o Luiz, ele tem outros desafios aqui, que é um desafio de traduzir a ideia do cliente, né? Que é um médico, não é um roteirista e tal, para uma história que tenha algum grau de entretenimento, né? De humanidade, né? De humor, coisas assim. E aí, normalmente, o Luiz faz uma reunião com o cliente para tipo, fazer um briefing do que o cliente quer e tentar adaptar o quadrinho. E isso, assim, no começo, a gente precisava de mais reuniões, realmente, né? Como a gente está trabalhando com esse personagem, esse mesmo cliente já há bastante tempo, a gente vai conhecendo um ao outro a ponto de, às vezes, uma troca de mensagem. A gente tem um grupo de WhatsApp, né? As trocas de mensagens via WhatsApp, uns e-mails e tal, já resolvem, sabe? Já não tem mais a necessidade de uma reunião presencial, de uma coisa mais demorada, né? Justamente por conta disso. Pessoal, eu vou ver aqui se eu fizer isso. Acho que eu vou tirar o compartilhamento, porque não tá pegando eu finalizando, né? De jeito nenhum. Curioso. Aqui, só mais uma vez. Eu achei estranho aqui. Vamos lá, vou tentar aqui. Salvar, né? Ah, eu acho que eu sei qual foi a besteira que eu fiz. Agora vai dar certo. Eu compartilhei a tela do PC e não a tela do tablet. Olha como já está. Ah, Aqui eu acho que já dá para ver melhor, né? Já tá, nada assim. já tá bem É muito mais. bonita a arte final, viu, Daniel? Muito bonita. Obrigado, cara. Obrigado. Então é isso. O Luiz ele tem já uma familiaridade com o cliente, né? A gente já vai aprendendo mais ou menos o que o cliente gosta, né? Esse tipo de coisa. E como, enfim, somos uma equipe que a gente trabalha há bastante tempo, Geraldo, eu acho que vale a pena dizer isso também. Muitas vezes a gente combina o seguinte: o cliente manda o tema para o Luiz, né? Com o máximo de informação possível, às vezes é um texto corrido e tal. O Luiz transforma em roteiro e antes mesmo de mandar para o cliente, manda para mim, certo? Aí eu leio o roteiro, dou pitaco, digo, ó, cara, isso aqui é melhor assim, melhor assado e tal. E com isso vai para o cliente, né? A gente aguarda ele aprovar, normalmente ele aprova, aí vem para mim de novo, e aí eu faço o rascunho, que é essas linhas vermelhas que vocês estão vendo, mando para o cliente, se o cliente aprova, eu vou para a arte final.
E aí da arte final vai para as cores do Miguel, né? Então é esse o processo e os desafios são esses. Eu sempre acho assim, se eu pudesse resumir essa tua pergunta numa resposta mais concisa, é como tornar uma história em quadrinhos institucional, que normalmente tem questões técnicas e tal, interessantes para o máximo de pessoas possível, né? Esse eu acho que é o grande desafio, porque isso é publicado no Instagram, né? Outras pessoas leem e tal. E, e muitas vezes a gente consegue resultados muito bons, especialmente com esse personagem e esse cliente que nos dá muita liberdade. Então, dito isso, eu Muito vou pegar bacana. esse mote, né, de que essa página já já vai para as mãos do Miguel colorir, e aí vou passar a bola agora para ele. Certo, Miguel? Sua vez Beleza. agora de compartilhar sua tela, enfim, né? Mostrar aí o seu trabalho, Deixa falar de eu Madalena, falar do seu projeto de recolorir Madalena. A bola está com você. compartilhar aqui. É, acho que eu compartilhar a tela para vocês poderem ver o meu mouse, né? Rapaz, olha aí, cara. Tá dando para ver aí? Sim. E Pronto. que programa é esse? Quando, quando eu e o Daniel a gente conversou recentemente sobre Madalena, eu propus a gente recolorir, né, a história, porque Madalena já começou. Tá há quanto tempo, Daniel? 3 anos já em produção? Acho que 3 anos. Então faz bastante tempo, né? Diversas coisas mudaram, inclusive a minha velocidade no trabalho, acredito que a qualidade do que eu consigo fazer. E na época, até por razões de tempo, porque caso alguém esteja assistindo e não saiba, Madalena sai todos os domingos no jornal O Povo, né? Então a gente tem, dentro de um esquema já apertado das produções do Daniel, um cronograma semanal para seguir. E a nossa opção pelo tom monocromático também passou por essa decisão de ser algo mais, como é que eu posso dizer? Algo viável, né? A gente achou que o tom monocromático ele funcionava, mas também isso era algo que seria possível de ser realizado, né? É porque Dentro você, desse como você esquema. limita as escolhas de cor, né? Então não precisava demorar muito para, já que é o processo semanal, então a limitação de cores te ajudava a fazer tudo mais rápido. Isso. Até porque, assim, tendo uma paleta monocromática bem limitada, não tem muito o que você ficar corrigindo, né? Também facilita bastante o fato de que a arte do Daniel, você pode jogar qualquer cor que fica bonito, né? Porque Pô, a acaba arte em gente si boa. já é Obrigado. maravilhosa. Mas aí a gente conversou sobre essa questão de cores, então para aproveitar que a gente vai refazer essa etapa, a gente decidiu se reunir, né? E tornar isso divertido e fazer isso juntos, né? Dentro do que for possível. E aí eu vou aproveitar e começar aqui o processo do zero na página 1. Aqui Massa. já não é a página monocromática, que é a página em preto e branco mesmo, né? E aí, como o Geraldo estava falando aí, Geraldo, ainda estou me adaptando ao Clip Studio. Caso surja alguma dúvida aí, é o Clip Ah, Studio que beleza. usaremos. Bom saber. Photoshop eu só uso hoje em dia em razão de necessidade mesmo. Então, vou aproveitar para eu explicar o que eu estou fazendo, tá? Enquanto eu vou fazendo, então, se vocês tiverem, quem tiver dúvida, por favor, fala e não levanta a mão, porque eu não vou ver. Beleza, meu amigo. A primeira coisa que eu sempre faço com qualquer página, Daniel me mandou a página, baixei, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui tirar esse fundo branco. E para os usuários do Photoshop tem todo um esqueminha, mas no Clip Studio a gente só aperta um botão, né? E este remove esse fundo branco da página. Que maravilha, rapaz. Que maravilha.
vou criar uma camadazinha aqui chamada de requadros. E aí eu deixo para vocês imaginarem o que que eu vou fazer aqui, né? Basicamente, eu vou preencher toda essa camada com a mesma cor, não importa qual seja, né? E aí eu vou separar os requadros. E aí, não sei quem aí que está nos vendo tem costume de fazer quadrinhos ou colorir quadrinhos, mas nos quadrinhos a gente tem um sistema muito marcado, assim, de como fazer as cores, né? A gente sempre começa fazendo o que a gente chama de flats, que são basicamente as cores chapadas, que vão ter que na verdade para o Flash não interessa nem qual é a paleta que está ali, não interessa nem se a cor que está ali no Flash é a cor final. A função do Flash é facilitar a minha seleção. Vou dar um exemplo bem claro disso aqui. Coloquei tudo com a mesma cor, mas eu vou colocar o primeiro quadro amarelo, o segundo quadro verde, o terceiro quadro azul e o último quadro roxo. Se em algum momento eu precisar fazer qualquer edição somente no primeiro quadro, o fato de eu ter uma cor específica só nele, eu posso, com a minha ferramenta aqui da varinha mágica, seleção, selecionar somente essa área. E aí, selecionando somente essa área, eu posso trabalhar somente nesse requadro. Isso vai ficar mais óbvio quando eu fizer as próximas etapas. Deixa eu duplicar aqui, já tenho minha camada dividida em todos os requadros. Depois disso, eu vou passar para uma camada que a gente chama de planos, que é basicamente separar o que está na frente e o que está atrás, né? Primeiro plano, segundo plano e o fundo, principalmente, né? É, E aí, Geraldo, ó, não sei se você conhece essa ferramenta, Sim. mas no Clip Studio, o segredo da minha velocidade está nessa ferramentazinha aqui, ó, chamada laço preenchimento, ou laço fio, como o meu aqui é em inglês. Não sei se você conhece. Não exatamente. Deixa eu Consegue ver ver. aqui? Sim, No consigo ver canto aqui. esquerdo, ó. Sim. Sim, eu estou vendo aqui. E qual é a mágica do laço fio? Se eu usar o laço normal, o que que ele faz? Onde eu passar aqui, ele seleciona, né? Ele Claro. seleciona o caminho por onde eu passar com a minha caneta. O laço fio, ele não é uma ferramenta de seleção, ele é uma ferramenta de forma. Então, por que que ele é laço preenchimento? Se eu passo, ele funciona como laço, né? Ó, eu vou Claro. selecionando, mas ele já preenche quando eu solto. Ah, que legal. Mais rápido mesmo. Aí, por que que isso torna tudo mais rápido? Como ele é uma ferramenta de forma e não de seleção, eu posso usar ele junto com a ferramenta de seleção. Então, eu posso selecionar aqui essa área com a varinha mágica e com essa área selecionada, usar a ferramenta do laço fio aqui, ó. Ah, que bacana. Ou seja, ele é uma ferramenta de seleção fake, assim, digamos assim, porque tem um formato da seleção, mas na prática ele não é Exato. Ela funciona como uma ferramenta de seleção, é um laço que já vem com balde de tinta junto. bacana, não Isso conhecia vai não isso tornar aí. muito mais rápido, mas também é uma ferramenta ótima se eu quiser fazer, por exemplo, até um efeito de sombra, né? Se eu quisesse fazer um efeito de sombra aqui na personagem, eu poderia só com a ferramenta Já do marcado. laço preenchimento Sim. aplicar, né? E assim como Pô, todas as outras ferramentas do Clip Studio, ela tem a seleção de serrilhamento, né?
Eu posso deixar isso aqui mais suave, essa passagem, né? Para quem não está acostumado a fazer quadrinhos, quando a gente vai fazer o flat, a gente sempre precisa deixar tudo assim, ó. Tudo serrilhado, tudo bem quadradinho. Somente blocos de cores chapados mesmo. E aí, trabalhando aqui com esse laço preenchimento, cara, vai muito, muito, muito rápido. Muito mais rápido do que eu conseguiria fazer se eu tivesse no Photoshop. Inclusive, assim, depoimento, eu me surpreendo demais, porque tem várias páginas de Madalena que eu passo, sei lá, quantas horas fazendo, e mando pro Miguel, sei lá, 8 da noite. Quando dá 10 ela tá colorida já. Eu digo, meu Deus, é inacreditável, é muito rápido. Isso monocromático, né? Eu acho que com a escolha das cores deve ficar um pouco mais lento, mas pegar é muito rápido, muito rápido. Mas o flat é a parte mais demorada, né? O flat é a parte mais demorada, sem dúvida, de qualquer página. Mesmo assim, eu E acho que assim, com a né, Daniel, essa, prática essa questão da já faz velocidade, rápido, né? né? O fato de essa ferramenta aqui, ela já selecionar e preencher ao mesmo tempo, pode parecer, isso é besteira, né? Porque eu poderia selecionar, mudar de ferramenta e preencher. Seleção, depois ir para o balde de tinta e preencher. Mas, como a gente está falando de uma ação que vai ser repetida milhares de vezes ao longo de uma página, qualquer coisa que economiza tempo, no final das contas, vira uma vantagem gigantesca. Uhum. Parece pouco tempo que economiza, mas é muito tempo. E aí, aplicando aqui uma frase que eu aprendi com um grande mestre chamado Daniel Brandão, que vocês vão perceber que eu estou fazendo aqui, nessa camada, que eu chamei de planos, é que eu vou trabalhar do grande para o pequeno, do geral para o específico, né? Eu vou primeiro circular grandes formas, né? Que no caso aqui, nessa etapa, eu estou selecionando os personagens como um todo, para depois eu poder dividir as cores do que está dentro desse espaço. Quando a gente vai trabalhando do espaço maior para depois ir para os detalhes, a gente inclusive evita cometer erros, né? Porque quando a gente começa a colorir, a empolgação é grande e a vontade que dá é já você já, sei lá, começar a dar os detalhes aqui no tênis do personagem, pegar alguma forma assim mais óbvia e já começar a distribuir as cores, né? Mas isso Cara, acaba gerando alguma série de erros. me veio uma pergunta na cabeça. Eu sei que você tem uma experiência como professor, né? Porque tá, inclusive você didaticamente aí tá dando um show. E a gente está dividindo aqui com a nossa audiência do YouTube, né? Esse Uhum. processo que é muito rico, assim, essa generosidade sua de dividir esse trabalho e tal. Mas se alguém quiser aprender um pouco mais, se alguém quiser aprender com você, né? Esse processo de colorização e tal. Tu também dá aula particular, online, coisas desse tipo, sobre esse assunto? Também, Mas, então é possível aulas entrar em contato particulares e... e eu acredito que vou começar a produzir mais conteúdo, né, para a gente trazer no canal do estúdio. Aproveitar que a Massa. gente está fazendo tanta coisa, eu posso até fazer um videozinho explicando exatamente como fazer um flat ou alguma coisa assim, de uma maneira bem mais didática, explicando passo a passo, né? Que talvez não convenha fazer isso enquanto a gente trabalha em um trabalho real, Uhum. Mas é mas isso muito pode legal, ser assim, feito. você compartilhar.
né, publicamente também o processo de um trabalho real, né? Então, real, assim, o, você fazer conteúdo também é um trabalho real, né? Mas acho que todo mundo entendeu. Sim, e aí vai um comentário assim, né, que uma das coisas do processo de cor que é muito satisfatório em trabalhar com o Daniel, Geraldo, é porque dificilmente eu me confundo com o que é que eu estou indo colorir aqui. Pois essa, na verdade, é a dor de cabeça dos coloristas que trabalham comigo. Entender o que eu desenhei, entendeu? E, inclusive, eu tenho muita admiração para os dois coloristas que atualmente trabalham comigo, que é o Mark Engler, que colore no One e o Dick Tracy, e o Arthur, que é de Natal, no Rio Grande do Norte, que coloriu os Thunderbolts para mim. Eles têm uma paciência tremenda, porque o meu desenho, ao contrário do Daniel, não é tão limpo e tão definido. O meu desenho é muito rascunhado. Então, às vezes, eu até, no arquivo final, em alguns momentos, eu preciso fazer uma camada de cor para deixar claro o que é cada coisa do que eu desenhei para o colorista entender e eles colorir exatamente como deve ser colorido. Primeiro, eu quero agradecer as palavras aí sobre o meu trabalho, vocês são muito legais. Segundo, Geraldo, você é genial, né? Seu desenho é incrivelmente fantástico, sua narrativa, para mim, é insuperável. E queria também elogiar o Arthur, né? Eu já tive a sorte de ter trabalho colorido pelo Arthur, e aí eu quero aproveitar, né? Já que o nome dele foi citado, para elogiar o profissionalismo dele, a qualidade dele, que é incrível. Gente, eu vou pedir licença para vocês, agora eu vou precisar sair, só porque eu vou precisar sair aqui do estúdio aqui, mas se vocês estiverem ao vivo ainda, na volta eu entro de novo. Valeu, Geraldão, cara. Bom trabalho lá Valeu, nos Geraldo, Leões, abraço. viu? Tchau, tchau. Até Tchau, mais. tchau. E aí, Miguelito? Agora tu tá selecionando os balões? Eu tô nessa camada aqui, ó. Camada anterior eu fiz a camada com os requadros, né? Então eu separei cada requadro. Agora nos Uhum. planos eu vou separar grandes blocos de coisas. E aí, por padrão, né? Aquilo que tem a mesma cor, você vai separar com o mesmo tom. Por mais que no final não vá ser essa cor exata que eu estou colocando aqui, né? Mas todos os balões eles estão no mesmo tom, né? Se eu selecionar Sim, aqui, seleciona acredito que todos, né? dê para ver aí a formiguinha da seleção, né? Deu sim. Deu E sim. seleciona todos os balões que eu coloquei todos com a mesma cor, né? E assim, acho que isso vai depender de cada pessoa, mas eu sei que tem colorista ou flatter, né? Pessoa que vai trabalhar só com essa etapa aqui de separar as cores. Que vai preferir já deixar tons próximos do que vai ser a cor final, ou do que seria uma cor plausível, né, para aquilo que está sendo feito. E tem gente que vai fazer cores aleatórias e depois, quando tiver tudo separado, vai definir a paleta, né? Eu prefiro fazer da segunda maneira, né? Eu prefiro deixar cores assim bem, às vezes bem nada a ver, né? Um fundo roxo aqui, um prédio que vai ficar marrom, porque se eu já tentar colocar várias cores no possível tom final, pode ser que fique próximo, mas não o tom exato, e aí depois eu esqueça de corrigir isso. Sim, pode se confundir, né? Então Com eu prefiro certeza. deixar uma coisa já mais variada e depois eu Uhum. ajustar quando eu tiver na minha etapa final do flat. Porque claramente a função do flat é a separação
desses elementos que será futuramente pintado no tom certo, né? Então, imagino É, eu imagino eu que não na mesma camada, não sei, do flat, né? Porque por que que eu estou imaginando isso, né? Porque se algum trabalho que você está fazendo, você leva em consideração que precisa mudar uma cor ou outra, é legal que o flat esteja preservado, né? Porque a mudança de cor fica rápida. Eu estou falando bobagem? é isso mesmo. E aí, se no flat você usar um tom parecido com a cor final, como você mesmo disse, você pode se confundir, olhar para o flat, achar que é a cor final, né? E não pintar de fato na camada certa aquela cor final, né? Exatamente. E é tanto que, assim, acredito eu que tem gente que não faz como eu faço e separa essa camada de requadros. Eu gosto de deixar, a menos que seja, por exemplo, sei lá, a gente vai fazer uma tira e a tira, ela só tem um quadro. Uhum, E aí, então, é um caso em que eu não preciso me preocupar exatamente em definir os requadros, né? uhum. Deixa eu ver que eu tenho um exemplo aqui para mostrar. Fácil. Deixa eu abrir aqui. Uma tira relativamente recente, né? Final do ano Uhum. passado. Sim. Essa aqui do Capitão Rapadura. Ela tem as camadas bem divididas aqui, só porque eu fiz ela como um exemplo para mostrar em uma aula. Mas, Daniel, quando tu me manda, ela chega Uhum. assim, Sim. né? E aí eu faço exatamente esse processo, né? Eu removo o line art do fundo, depois eu começo separando a minha camada de requadro, né? Uhum. Deixo só o requadro selecionado, vou para os planos, e aí vocês vão ver aqui que tem uma diferençazinha somente em uma cor para o chão, uma cor para o céu, uma cor para o personagem inteiro, uma cor para as nuvens e uma cor para o sol. São Uhum. todos blocos de elementos diferentes, né? No caso, as nuvens, como elas vão ser a mesma cor e a mesma coisa, basicamente, ainda que estejam separadas, elas são exatamente no mesmo tom, para poder facilitar essa seleção. Ou então o personagem aqui todo em uma só cor. Uhum. Uma vez que o personagem está selecionado, ele completo, fica muito mais fácil para eu poder preencher essas cores que tem dentro dele e separar. E aí vem a camada de flats, né? Ok. É um E aqui, processo que, a como? princípio, né? Para quem nunca coloriu e tal, pode Sim, a parecer. etapa do flat ela é bem trabalhosa, mas ela não tem nada assim muito você precisa pensar demais, né? A menos Não, que você e tenha que super ficar tentando necessária, deduzir né? o que está ali, Super né? necessária para as outras etapas fluírem bem. E como eu já falei, né? Inclusive, eventuais correções, né? Porque a gente está Sim, falando de trabalhos profissionais, são clientes diversos e essas pessoas podem eventualmente pedir correções se você não tiver feito o flat, amigo. Você vai trabalhar dobrado, não? Então, como tu falou de correção, né? Por exemplo, uhum, essa daqui eu fiz com esse tom amarelado o cenário todo, porque, enfim, tem uma temática de sertão, né, na, na tira. Esse cenário, ele tem essa pegada, mas supondo que o cliente final quisesse, não, mas para mim céu é azul, eu quero céu azul. Se eu não tivesse isso feito como um flat, eu teria que ir pintar, né, ou selecionar toda essa área que é o céu uhum, para poder substituir essa cor.
Com o meu flat feito, eu só preciso selecionar aqui que tipo de azul eu quero e com o balde de tinta apertar aqui e voilá, meu céu ficou azul. Uhum. Isso eu me lembro que aconteceu recentemente numa ilustração, num cartoon, como eu falei, né? Do próprio Sim, Doutor Prateado, né? Acho que o mais recente que a gente fez aconteceu isso. verdade. Né? Verdade, eu posso até mostrar aqui. Eu acho que pode ser um bom exemplo, por ser um exemplo real e um exemplo tão atual, né? Aqui, ó, essa foi a versão que eu entreguei originalmente, Uhum. né? Foi, foi uma ilustração feita em solidariedade, né? Ao pessoal que sofreu com o desastre lá no Rio Grande do Sul. E eu fiz assim para deixar bem óbvio, né? Que é água. Mas aí o Samuel falou, Miguel, mas a maior parte das fotos e imagens que eu vejo, a água tem um tom mais turvo, né? Então, o que que você acha da gente deixar uma cor assim, um tom um pouco mais próximo do real, né? Uhum. E aí a gente veio com a correção que ficou assim, né? Pois é, eu tenho até uma pergunta nesse caso específico, cara. Porque nesse caso tem um degradê ali em cima, né? Pro branco. Então, e a gente entendeu que o flat é uma área bem marcada, né? Uhum. Aí no caso de ter um degradê como esse, né? Como é que você sub- substitui mantendo esse degradê? Tu entendeu a pergunta? Não sei se foi uma pergunta Vou abrir meia o arquivo boba, aqui de mas edição para mostrar aqui, né? É, o, aquilo que eu fiz na página, né? Ó, eu substituí aqui a camada, né? Aquilo que eu fiz aqui nessa etapa, quando a gente tem o flat muito bem definido, a gente consegue manipular essas etapas muito fácil, porque se eu tirar os efeitos que eu fiz na, nessa ilustração, se eu tivesse que. Deixa eu ver se eu consigo apagar tudo aqui e deixar só o flat. Aqui, ó. Olha o meu flat inicial. uhum, As cores, na verdade, aqui não tem nada a ver com o que seria no final. Eu não pensei, não me preocupei com isso, sim. né? Então, quando ela foi feita aqui, eu já defini essa cor já por cima daquelas cores que não tinham nada a ver, mas na hora de editar, ó, eu posso simplesmente selecionar a área que eu quero, Saquei. tendo o meu Lá flat no feito. flat. E aí depois Uhum. para fazer qualquer edição fica muito fácil, né? O que basicamente eu precisei fazer foi só selecionar essa área onde tinha esse tom da cor e aplicar um efeito para mudar o tom mesmo. Uhum. Isso é muito, muito simples mesmo. Mas aí, porque eu tinha já o meu flat bem estabelecido, né? É uma prova disso que eu lembro que você enviou essa correção rapidinho, né? Me lembro De que pronto, né? foi assim que ele pediu, assim, pouquíssimo tempo depois já veio a correção, né? Isso é muito interessante, eu acho. E aí que é legal porque a gente, tendo isso pronto, dá para a gente modificar e fazer versões diversas, né? De uma mesma ilustração. Só porque eu tenho o meu flat pronto, eu posso brincar com essa ilustração da maneira que eu quiser, né? E aí a mesma coisa aqui nessa do Capitão Rapadura, né? Eu fiz um efeitozinho de degradê aqui no céu. Foi, é, exato. Mas como ele está em outra camada, na verdade eu posso modificar esse flat sem eu alterar esse efeito, né?
eu posso voltar aqui com o meu céu azul e manter esse efeito de degradê ainda. Massa. Parece mágico, né? Parece magia, mas é tecnologia. Para todos os fãs da TechPix aí. Massa. Só para te avisar que temos mais 10 minutinhos de gravação. Deixa eu continuar aqui, então, na minha página de Madalena. Primeira gravação de muitas, né? A ideia é que a gente está aqui Sim, numa. É importante o pessoal saber. A gente está numa terça-feira. Hoje é dia 28 de maio. isso. 28 de maio, né? Tarde. A gente tem esse tempo limitado porque aqui no estúdio tem aulas, né? Então já já vai começar uma aula nova e tal. E a ideia é que toda terça-feira, mais ou menos nesse mesmo horário, a gente se reúna. E durante a semana, em algum dia da semana ainda não definido, a gente vai subir esse vídeo para o nosso canal do YouTube, né? Para que as pessoas tenham acesso e tal, seja aberto, né? Então, só para poder situar aí a galera. Mas, assim, acho que é bom até para quem ficar curioso e quiser acompanhar esse nosso processo com Madalena, eu já tenho uma ideia, basicamente, do que a gente vai trabalhar, né, em próximos encontros. Eu vou terminar o flash dessa página, e aí vão perguntar, Miguel, por que que tu está fazendo flash de novo nessa página, se já lá no futuro, apesar de ter sido monocromático, você já tinha feito, né? Então, salvem seus arquivos, perdi um computador e com ele muitas coisas, né? E por mais que eu não tivesse, eu tivesse feito o flash dessa página quando eu fiz a cor, ele não, ele não tinha todos os detalhes necessários, porque como ia ser monocromático, eu não precisava gastar tempo fazendo algumas coisas, né? Uhum. Eu precisava separar alguns itens. Mas agora vai ser full color, então a gente precisa ter tudo bem definido. E, inclusive, agora a gente está falando aqui que a gente vai recolorir, eu estou fazendo flat. Mas a minha ideia é que no próximo encontro online aqui que a gente tiver, a gente já discuta sobre a definição da nossa paleta, Massa, né? pois é. Tem que ser definida a paleta, né? Acho que é E legal acho que vai ser também. até uma coisa bem diferente, né? Porque acho, inclusive, que a gente nunca conversou, né, Daniel? A gente definiu essa paleta de Madalena no início, mas acho que a gente nunca montou uma paleta de cores assim total para um quadrinho, né? Não, não, vai ser a primeira vez e vamos fazer gravando, né? Vamos fazer com as pessoas podendo ter Quem acesso sabe faz ao vivo. a isso. Isso é muito legal, eu acho, assim, que humaniza também, né, o trabalho. E eu achei muito legal também, aproveitando aqui o ensejo, né? Isso é uma criação sua, né? Uma provocação sua, essa gravação e tal. Eu gostei muito da participação do Geraldo, né? Assim, quero ver a participação de outras pessoas também nessas gravações, tipo o Lucas Rebelo, que está aqui comigo, tá aqui no estúdio. O dia que ele quiser, ele pode participar. A própria Blenda Furtado, né? Pamela, que também trabalha aqui no estúdio, enfim. Ou outros convidados seus, Miguel, que a gente pode trazer. O Geraldo pode voltar sempre que quiser, né? Porque enriquece muito você também saber, enquanto a gente está trabalhando, falando sobre o nosso trabalho, o que é que as outras pessoas estão fazendo, né? Elas têm, de repente, boas perguntas e boas dúvidas para fazerem que também pode representar quem está na telinha aí assistindo a gente, enfim. Eu achei uma excelente ideia sua ter convidado o Geraldo Borges, né? E fica aqui o meu desejo que outras pessoas legais também sejam convidadas, estejam aqui presentes com a gente. E pode ser que aconteça também numa dessas gravações que eu esteja
na hora desenhando uma página de Madalena, né? Eu posso também dividir um pouco desse processo, enfim. Muitas coisas Verdade, legais é podem bem acontecer, provável, na né? verdade, que tu esteja na página de Madalena, né? Por padrão, assim. É, toda terça-feira é para eu estar, né? Tanto é que quando eu terminar essa daqui, eu estou fazendo, estou no finalzinho, vou escrever os diálogos, né? Falar o roteiro, mas o roteiro é do Gabriel, né? Aragão, mas eu Qualquer dia a escrevo gente os chama ele diálogos. também, né? Pois é, ia ser muito legal, cara. Muito legal a presença dele aqui Porque, também. na verdade, talvez, quem sabe pro próximo, né? Se na próxima terça-feira ele estiver disponível, ele discutir com a gente sobre a paleta, talvez fosse bem bacana. Sim, com certeza. Com certeza. Uma ótima ideia. Eu vou, já que eu te perguntei sobre a aula, né? Vou perguntar sobre a tua formação com as cores, né? Assim, que cursos tu fizeste, com quem, né? Ou aprendeu sozinho, autodidata e tal. Fala um pouquinho aí também sobre essa tua profissionalização como colorista, Bom, nesses em minutinhos que faltam. 2018, né? Nessa época eu já estava trabalhando aí no estúdio e ocorreu um workshop de um dia, de um sábado, com o Diju Lima, né? Diju Lima que era um quadrinista, um colorista fenomenal, né? Foi um Sim. grande amigo meu que, infelizmente, faleceu recentemente, né? Tá com aí um pouco mais de um ano, acredito eu. E na ocasião eu queria só desenhar, né? Acabei acompanhando o workshop só porque eu estava no estúdio, né? E Uhum. gostei do Dijo, achei ele um cara muito bacana, ele ensinava muito bem, era muito prático. E aí eu comecei a brincar, né? Brincar de colorir. Mas acabei percebendo que tanto havia um conhecimento ali que eu poderia adquirir para mim, quanto eu percebi que era uma opção de fazer executar uma etapa que até, até o momento ali não tinha mais ninguém que fizesse. Era essa etapa de cor de quadrinho, né? Dentro Uhum. do nosso grupo, assim, No estúdio, né? do estúdio e de amigos, todo mundo desenhava, fazia arte final, mas não tinha ninguém que profissionalmente colorisse, né? Uhum. No máximo fazia suas próprias cores, né? E aí eu vendo essa lá, quando eu pensei, cara, se eu começar a fazer isso, eu vou ter como pegar alguns trabalhos, né? Vou aprender mais para poder fazer minhas cores dos meus quadrinhos que eu desenhar. E aí eu fiz o curso de cores com o Dijo. O Dijo, ele também dava aulas, né? Ensinava. E aí tive essa oportunidade de aprender com ele. E aí tive a sorte também de ter pessoas que foram loucas o suficiente para me dar uma chance, como meu amigo Daniel. Loucas que nada, cara. Você é um dos meus melhores parceiros, né? Dos mais longevos, eu acho. Eu já lhe disse várias vezes que quero que essa parceria dure para sempre. Trabalhar com você é muito bom. Bem, é duro dizer isso, mas a gente precisa começar a se despedir por conta do horário da aula daqui, né? Eu peço que você fale aí suas palavras finais desse primeiro encontro, Miguel. Antes de mais nada, acho que eu queria agradecer você por topar, né? Esses encontros online. Hoje em dia a gente acaba se encontrando bem menos
do que eu gostaria, porque, enfim, a gente tem muita coisa para fazer, muita ocupação, muito projeto ao mesmo tempo, né? Não Nem moramos sempre eu estou tão podendo ir perto, até né? o Não estúdio. estamos tão perto. Então, é uma oportunidade massa para a gente. Assim, é ótimo a gente poder passar tá gravando e poder passar para outras pessoas, né? Esse momento, mas existe algo no trabalho com arte, acho que arte no geral, né? Mas com quadrinhos é o que eu posso falar de fato, que é um trabalho que ele é muito solitário. Então, dividir esse momento com outras pessoas, né? Tá compartilhando ainda mais um projeto onde a gente está trabalhando junto, dá um outro nível de pique, de empolgação para poder executar, né? Sim, com certeza. Bem, então também vou te pedir para pausar aí o compartilhamento da tela, Miguel, para a gente voltar a aparecer, né? E agradecer a todo mundo. Queria que vocês aí que assistirem esse vídeo coloquem no comentário o que acharam dessa ideia, né? Dicas, sugestões também, né? A gente vai ler com todo carinho, todo cuidado. Então, se você está aí no YouTube, não esqueça de dar like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Isso é mais um conteúdo feito por nós aqui. Quero agradecer muito ao Miguel por isso. Então, até a próxima, pessoal. Muitíssimo obrigado a todo mundo. Valeu, valeu, Miguel. Um forte Valeu, abraço. E valeu. fica o meu muito obrigado também ao Geraldo Borges, essa participação especialíssima no dia de hoje. Valeu, até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.